Graças a paz, dando continuidade aí aos vídeos que nós estamos gravando a respeito dos livros históricos. Nós paramos no capítulo de número 3 de Juízes, hoje iniciando aí a partir do capítulo de número 4. Lembrando aí só um detalhe em que, para ficar mais didático, foi dividido aí a questão da liderança ali dos líderes, os juízes que se levantaram ali, em quatro grupos, que são líderes fortes na fé, líderes vacilantes na fé, líderes fracos na fé e líderes fracassados na fé. Nós falamos a respeito a princípio, aqueles que eram fortes na fé, que dá o texto bíblico aí, dá pouca ênfase a ele, e agora nós partimos aqui para o segundo grupo aí, que é os líderes vacilantes na fé. Tendo dentro desse grupo Baraque, e também Gideão. Eles são classificados aí como os líderes vacilantes na fé. Agora, por que eles entram aí dentro dessa classificação? É porque, apesar deles executarem ali para aquilo que eles foram levantados ali, né, a função do líder ali como juiz era a libertação do povo e o julgamento, eles vacilaram ali em algum momento. O primeiro aqui é Baraque, né? Nós temos a história aqui, a partir do capítulo número 4, que fala assim, né, retornando aquele ciclo que ele sempre acontece aqui na história de Juízes, que é recaída do povo, a ruína, aí eles se arrependem, aí é restaurado e fica em repouso. Quando eles ficam em repouso, eles recaem ali, adoram outros deuses, caem em ruína, se arrepende e há restauração. Então, nós temos isso aqui, descrito aqui no capítulo número 4, versículo de número 1, que fala assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude aí foi o juiz aí que antecedeu a Baraque ali juntamente com Débora. O versículo 2 fala: e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então esse era o quadro, o cenário ali, após a morte de Eude, o rei ali de Canaã, e ele, Jabim, juntamente com o seu general ali, Cícera, eles oprimiam ali o povo de Israel. Isso aconteceu por 20 anos. E aí nós temos aqui o texto em que o povo de Israel clama ao Senhor e Deus levanta ali Débora juntamente com Baraque. Tá? Agora, por que Baraque entra aqui na questão do líder vacilante na fé? Porque ele foi designado para isso. Nós vemos no capítulo de número 4, a partir do versículo 4. Aí Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidop, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Na montanha de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Era a função do juiz não somente ir à batalha, mas também julgar as causas que eles tinham entre eles ali. Versículo 6, enviou e chamou a Baraque, filho de Abinão, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulão, e atrai a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então ela está lembrando aqui que Deus já tinha falado com Baraque para ele subir a guerra contra Cícera ali, e que Deus já tinha os dado em tuas mãos. E aí nós vemos ele sendo vacilante aqui no versículo de número 8, a qual ele fala assim, ó: então ele disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então ele vacila ali, já que Deus tinha dado ali, né, como a sua palavra, que o daria a vitória em frente àquela batalha, e aí ele põe essa condição como se
se não fosse suficiente para batalhar e vencer. Ele coloca essa condição de que se Débora fosse, ele iria, e se Débora não fosse, ele não iria. E aí Débora, a partir do versículo 9, fala, ó, disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera, e Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, eles vão ali à batalha e Débora alerta que a vitória ali em cima do general Cícera não viria da mão dele, já que ele vacila ali na fé. Então, nós temos aqui a história aí da batalha, e no versículo 17 fala assim, ó, versículo 16, e Baraque o seguiu, falando a respeito do que o Baraque está ali guerreando, está vencendo e avançando na batalha, e fala aqui, ó, e Baraque o seguiu após os carros, após os exércitos de Azarote dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jaiel, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Abor, e a casa de Eber, queneu. E aqui ele se abriga ali na casa de Eber, e Jaiel, sua mulher, quando ele está adormecendo ali, ela crava uma estaca na cabeça ali do general Cícero, e assim ele veio a falecer. E Deus dá a vitória ali para o povo de Israel, mas não foi pela mão de Baraque que Cícera morreu, assim como Débora já tinha falado. E aí nós temos no capítulo de número 5 o cântico de Débora, e entre o canto de Débora, ela exalta a questão de Jeiel, a mulher ali que finaliza ali cravando uma estaca na cabeça de Cícera, que está lá a partir do versículo de número 24, ela louvando a Deus, ela fala, bendita seja sobre as mulheres Jeiel, mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Então está aqui glorificando ali, trazendo uma certa honra para ela ali, em vez de Baraque nessa questão da vitória. Então, por isso, ele entra aqui, ou se enquadra na questão de um líder que ele vacilante. Tá? O outro líder, né, um líder bem conhecido, que nós sabemos a história, que é Gideão, sabemos da vitória que ele tem ali através de apenas 300 homens, estrategicamente ali, venceu a batalha. Mas por que ele entraria nessa questão? Ele entraria na questão vacilante porque Deus, desde o início, deu provas cabíveis a ele de que estava com ele, que lhe daria a vitória. E mesmo assim, ele colocava empecilhos. Então nós vemos isso lá no chamado aí, quando Deus chama ele, no capítulo de número 6, a partir do versículo 11, que fala assim, ó, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. O Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então começa aqui já a ser vaticinado que Deus estava com ele e que ele teria vitória. A primeira vez está aqui. O Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele questiona no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é contigo, por que tudo isso sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas, do que os nossos pais contaram, dizendo, nos fez o Senhor subir ao Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livra-te a Israel das tuas mãos, dos midianitas, porventura não te enviou eu? Então está mais aqui. Primeira vez, o anjo falou, o Senhor é contigo. Segunda vez, falou, o Senhor é contigo e vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. E mesmo assim, ele coloca a questão da sua família, fala que a sua família é pequena, até que ele chega num ponto e fala, tá bom, tá, eu vou acreditar. Vamos fazer assim. Eu vou ali, eu vou pegar um sacrifício para ti e oferecer, para eu ver se é mesmo o Senhor está contigo. Está aqui, ó, a partir do versículo de número 18. Ele fala assim, ó, rogo-te que, a partir do 17, fala, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo,
que és o que fala comigo. Olha aqui. Ele então está falando ali junto ao anjo do Senhor, entendeu que era Deus que estava chamando ele, e ele fala: não, tá bom. Se realmente é o Senhor que está falando comigo, dai-me um sinal. E aí ele pede sinal, e o sinal seria esse: rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa e farinha e carne, pôs em um açafate, o caldo pôs em uma panela e trouxe até debaixo do carvalho que lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa penha e verte o caldo. Então aqui verte o caldo, né? Aí e o anjo, ele fez isso, né? E aí o versículo de número 21 fala: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bois asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então, o que seria aqui? Mais uma confirmação de que Deus estava com ele. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou lá, busco um sacrifício e vejo se realmente o Senhor está comigo. E aí isso acontece. Aí o versículo de 22, ele fala: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Então ele reconhece que era o anjo do Senhor, tendo certeza por aquilo que ele mesmo tinha colocado condição. E acontece, e ao versículo 23 fala: porém o Senhor lhe diz: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. E aí ele segue a história aqui, em que Deus pede para que ele derruba o templo de Baal ali, que era Joás, o pai dele, que tomava conta. Ele faz isso, se você ler o texto aí em seguida, assim como Deus o tinha pedido, ele faz um altar ali, aonde há o templo ali o templo que havia ali dedicado a Baal. Ele faz um altar nesse local, derruba todo o templo, sacrifica ao Senhor. No outro dia, os moradores ali vê aquela cena e vai atrás de quem fez. E aí eles chegam até Joás e descobre que foi Joás, né, que foi Gideão, o filho de Joás, e fala: traz ele para fora aqui que nós vamos matá-lo. Joás tem uma estratégia aí, e ele fala assim: Baal não é Deus? E claro que eles falaram sim. Então, que Baal contenda com quem derrubou o templo, e não vocês. Se Baal é Deus, Baal trará juízo para o seu povo, ou seja, para aquele que derrubou. E assim, Gideão ele fica livre. E aqui no versículo de número 34, nós temos o Espírito do Senhor agindo ali e apoderando-se de Gideão. No versículo 34 fala assim: ó, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Então, ele toca ali, movido pelo Espírito do Senhor, e Deus ali levanta ali grandes povos ali que queriam batalhar ali e ajudar naquela batalha. A história restante alguns conhecem, quem não conhece está aí, lendo a partir do capítulo de número 7, que Deus fala que havia muitas pessoas ali, que ele fizesse um pedido para que os medrosos e os tímidos se retornassem, e aí retornaram boa parte, e assim foi diminuindo até ter 300 pessoas. Mas antes disso, né, a história conhecida também, em que ele ainda duvidoso quer fazer mais um teste e Deus ele prova para Gideão que estava com ele, vacilante aí de novo na questão do novelho, em que ele pede para Deus provar que ele colocaria um novelho no templo. Se o novelho tivesse cheio de água e do lado tivesse seco, Deus estava com ele. E aí ele foi lá no outro dia e disse que espremeu o novelo de lã ali e encheu um jarro de água. E aí ele fala: tá bom, Senhor, né? Entendo, mas vamos fazer ao contrário. O novelho vai estar seco e em volta vai estar tudo molhado. E isso aconteceu. Deus sempre ali, o animando ali, mesmo que ele sendo vacilante. E isso enquadra aqui, então, Gideão sendo um líder vacilante, mas Deus o deu a vitória, tá?
Uma ressalva aqui, que no finalzinho da sua vida aqui, ele causou um probleminha ali, tá? Por quê? Eles venceram a batalha e houve despojo. E a partir do versículo 22 do capítulo 8, fala assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teus filhos e os filhos dos teus filhos, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará o Senhor, né? Vos dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, portanto, eram ismaelitas. E disseram eles: de boamente os daremos, e estenderam a capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.600 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e os vestimentos de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E Gideão, e aí está, né, o ponto negativo, e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço e Gideão a sua casa. Então, Gideão acaba por trazer ali um éfode que acabou virando ali um deus entre eles, né? Esse foi um erro ali que Gideão acaba acontecendo. Então, né, partindo aí para frente, né, nós temos então esse juiz, tendo ele como um juiz vacilante, tá? E depois nós temos os líderes fracos na fé, que vai entrar aí Abimeleque, Jefté e Sansão, tá? Que vai entrar aí como sendo os fracos na fé. Que aí, né, a história mais conhecida aqui entre todas seria a história de Sansão, né? Ela recorrentemente nós já ouvimos falar sobre ela, mas temos outras entre meio ela aí, tá? Jefté, enfim, né? Mas todos esses juízes, eles caem aqui na questão de ser fracos na fé. Apesar de Sansão e Deus usá-lo ali para acabar ali com os inimigos de Israel, ele, por vezes, ali cometeu erros que um juiz não deveria, e principalmente ele, né? Ele estaria numa categoria diferenciada, porque, além de ser juiz, desde o início, ele estava separado para ser nazireu. E, entre ser nazireu, ele infringiu essa lei em que não deveria tocar em cadáver. Ele tocou, e assim foi trazendo ruína para ele. Não ouviu os pais, né? Os pais dele falaram para ele casar com pessoas a qual estaria ali ao seu meio, né, na sua convivência, e ele acabou contendo ali matrimônio com Dalila, e daí foi o seu declínio cada vez mais, até terminar sendo escravizado ali, amarrado ali, e furaram seus olhos, tá? E isso que acontece ali com Sansão. A história está aí, eu espero que vocês tenham mais contato. A ideia aqui, eu falei, é para nós termos apenas um panorâmico aí, uma visão da qual está descrito no livro do Juízo, mas o que tem que ficar para nós é que, né, foi um período em que o final do texto, ele define bem como que foi esse período, né? Lá no capítulo de número 21, né, a qual termina o livro de Juízes, no versículo de número 25, fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia aos seus olhos. Então, isso resume bem o que acontecia aqui nesse período do juízo, em que cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos e, né, menos agradar a Deus, né, já que Deus tirara esse povo lá do Egito para habitar nessa terra e ser ali servos seus, e ser ali um povo diferente daquele que estava ali junto à terra de Canaã. Mas eles caem nesse ciclo a qual nós falamos
de repouso, ruína, arrependimento, restauração, repouso, e eles caem constantemente aqui, tá? Não vamos estender mais, eu espero que você entenda o que aconteceu aqui. Entre essas histórias, nós temos cenários tristes aqui, né? Temos abuso aqui de uma mulher levita, a qual acontece ali no meio do povo de Israel. Nós temos também aqui, dentro dessa história do livro de Juízes, uma tribo que acaba quase que dizimada ao total, tá? Mesmo pelo povo de Israel ali, porque eles se levantaram ali contra um juiz e acabaram quase que dizimada, né? A ponto de dentro dessa tribo ficar apenas 600 homens. E aí o povo de Israel se arrepende, se preocupa com isso, porque já que a nação era composta de 12 tribos, e aí ficaria apenas 11 tribos, e eles se preocupam com isso e reparam esse problema ali, trazendo vida novamente para essa tribo, tá? Mas é isso, o livro de Juízes, ele conta esse período de aproximadamente 325 anos, em que o povo de Israel ele é dirigido por um líder, a qual Deus levantava e capacitava com o Espírito Santo ali para libertar o povo, mas infelizmente o povo ele estava em constante erro, em constante ciclo ali de arrependimento, queda, um período de paz ali, tranquilidade, e retornava esse ciclo, tá? E aqui nós terminamos aí o livro de Juízes e vamos à frente aí falar a respeito do livro o livro a qual se segue após o período de juízes, né? Que logo à frente nós entramos a questão da monarquia. Antes dele, né, abre um parênteses aí, sobre o livro de Ruth, a qual é o espelho ali da situação a qual o povo de Israel vivia ali, tá? É uma narrativa, então, que se encontra aqui, né? Vamos ler alguma coisa aqui a respeito disso. Essa narrativa do casamento de dois antepassados de Jesus, né? Que acaba nessa história entrando aí uma moabita dentro da genealogia de Jesus, tá? Nessa história, que é Ruth, que se converte ali o povo de Deus através da sua sogra. Essa narrativa do casamento de dois antepassados de Jesus Cristo teve lugar em Belém. A história constituiu uma afirmação animadora do fato de Deus, mesmo durante a triste época dos juízos, estar operando constante e fielmente para cumprir a promessa da vinda do Messias Redentor. No livro de Ruth, vemos como Deus usou um grupo remanescente de fiéis para realizar seu plano, mesmo quando toda a nação de Israel tinha abandonado ao Senhor. Então, apesar daquele caos, Deus estava trabalhando ali, já, né, desde a saída do Egito, na realidade, desde a chamada de Abraão, para o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, o Messias prometido. Noemi e sua família simbolizam a condição espiritual extremamente enfraquecida de Israel naquele tempo. A nação eleita, que inicia sua existência com uma herança tão nobre e completa, já estava em perigo de perder totalmente essa herança. Então, uma nação que inicia ali na conquista de uma herança prometida lá no Egito, eles estão quase que por perder essa herança, por negligenciarem a palavra e as ordens a qual Deus sempre tinha dado a eles. Então, abandonando Deus Supremo. Elimeleque, que era o pai ali, significava Deus é rei, e Noemi, que significa o nome dela agradável ou ditosa, saíram de Belém rumo ao remoto país gentil. Abandonar a terra de Israel significava abandonar Deus e todas as suas promessas. Então, aonde deveria ser um refúgio para eles? A terra da promessa, a qual Deus já tinha prometido e eles tinham conquistado, eles acabaram aí
por sair dessa bênção, né? Porque ali era uma bênção prometida por Deus, e estão em direção à terra dos gentios. Estão fazendo o caminho oposto ali que Deus requeria para eles, tá? Em Moabe, Elimeleque e seus 2 filhos, e aqui está os 2 filhos ali, que significa Malom, doente, e Quilom, destruição, vieram a morrer. Então, eles foram até Moabe, e ali os dois filhos morreram, né, juntamente ali, acaba também por Noemi perder o seu esposo, e aí entra Ruth na história, a qual decide voltar com a sua sogra, e ali acontece o que já estava prescrito ali para o povo de Israel, que era a questão da remissão de um parente, tá? E para ser um resgatador, teria que ter alguns critérios, entre eles, ser parente próximo, ter posses e ter vontade. Então, teria que ser alguém próximo, alguém da família, teria que ser alguém que teria posses e ter vontade, porque se a pessoa não tivesse vontade, não teria como, tá? E ele entra aqui, esse parente remidor, né, a qual Boaz ali toma Ruth como esposa e acaba entrando na genealogia ali de Jesus Cristo, ele simboliza ali, né, tipologicamente a Cristo, tá? Boaz representa Jesus Cristo, que se tornou parente próximo de todos nós mediante a sua encarnação, e que pôde pagar o resgate, seu perfeito sacrifício, em remissão a nossos pecados, oferecendo de boa vontade esse preço tão alto por sua causa, por causa do seu amor por Israel e por sua igreja. Então, foi isso. Acontece com Jesus aqui o que, né, dentro aqueles requisitos para ser o parente remissor, aquele que remiria ali, Jesus, ele cumpre todos esses requisitos, tá? Então, para ter direito à remissão, deveria ser parente. Jesus, ele torna-nos parente da humanidade quando ele se faz carne. Ter posse, Jesus, ele é dono de todas as coisas. E ter vontade, Jesus, ele se entrega ali na cruz por amor e por isso nos remiu, ou seja, ele nos comprou e hoje nós somos herança sua, tá? E Pedro, ele descreve da seguinte forma esse processo que acontece, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus, ele é o nosso parente remidor e que investiu um alto preço para nos comprar ali, semelhante ao que acontece ali com a história de Ruth. Que Deus abençoe os irmãos e continuaremos aí falando sobre os livros históricos, agora a partir do livro de Samuel, que entra aí num período, né? Samuel, ele sai do período aqui dos juízes para entrar na monarquia. Ele acaba entrando entre esses 2 períodos. Eu espero que você tenha gostado aí e acompanhe aí até o final.